Esta é uma história que revela a obra magnífica de Deus. É uma obra poderosa, maravilhosa e misteriosa. O relato que passarei a fazer é em obediência ao comando de Jesus Cristo quando disse-me: vai, e testemunhe o que fiz por você. As pessoas normalmente acham que o infortúnio é destino, e que cada pessoa não pode fazer absolutamente nada para alterar os acontecimentos de sua vida. Até um certo ponto, isto é verdade. Mas no caso de um filho de Deus, a vida está de fato planejada. Se o plano de Deus nas nossas vidas é cumprido ou não, depende de vários fatores. Tais como a nossa comunhão com Deus, a sua opinião sobre a finalidade da vida. Muitos não acreditam que exista céu e inferno, bem como o ambiente sócio-espiritual em que vivemos. A sua vida está rodeada por alguns fatores externos. A crise é atingida quando você desiste dos seus desejos, de uma maneira ou outra, por motivos bons ou maus. Assim, você pode amar ou odiar, ou desejar ser compreensível ou não ser compreensível. A vontade de obedecer é a maior força em um convertido em Cristo, enquanto que a vontade de desobedecer é a vontade que reina numa pessoa que vive em pecado. Uma criança órfã abandonada no mundo é controlada por uma das duas forças, bem ou mal, certo ou errado, Deus ou o diabo. Todos nós somos desafiados por estas duas forças da vida, e cada um deve escolher o que tem de viver. E creio que é o que a Bíblia diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for adulto não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Você concorda que a pessoa mais próxima e amada do coração de uma criança é a mãe? Um órfão é uma criança infeliz, e mais exposto aos ataques do diabo do que crianças com pais. A mãe é uma protetora de corpo e alma, mas torna-se dupla tragédia quando ambos pai e mãe estão mortos, e mais ainda, em circunstâncias misteriosas. A minha história começou em 1980. Hoje, escrevo meu testemunho após 22 anos, em uma pequena aldeia chamada Amere, Iregbu, Ozu, Item, em Bendê. Autoridade do governo local, estado do Imo na Nigéria. Eu vivia com os meus pais. Estes não foram classificados entre os ricos, mas o meu pai teve o privilégio de herdar 42 hectares de terra do meu avô. Uma bênção que trouxe a maior desgraça nunca registrada na história da família. Meu pai era muito invejado pelas pessoas, tanto familiares próximos, assim como distantes. Por que razões, não sei. Talvez pela imensa herança de terra. Éramos uma família feliz. Meus pais tinham 4 filhos: Love, Margaret, Chiniere, e eu, Emmanuel. Depois de terem as primeiras 2 filhas, os meus pais esperaram durante 14 anos antes de terem a mim, o único rapaz, e mais tarde, a minha irmã mais nova, Chiniere. Isto trouxe verdadeira felicidade para a família. Mas esta alegria foi de curto tempo, pois a primeira tragédia atingiu a minha família. A minha linda e atenciosa mãe morreu. Ela foi acusada de ter morrido devido à feitiçaria, e 4 anos mais tarde, o meu pai morreu. Também alegou-se que o motivo era um trabalho de curandeirismo, onde ele esteve envolvido. 2 anos após a morte de ambos, a minha irmã mais velha, Love, desapareceu misteriosamente, e Margaret, a segunda filha de meus pais, foi atingida por uma doença mental. Foi uma cadeia de tragédias na vida de uma família humilde, e outrora feliz. A minha irmã mais nova, Chiniere e eu, fomos enviados para a casa dos nossos avós. Lá, concluí meu ensino básico, e mais tarde, fui admitido na escola superior em high school. Frequentei até a classe 3, e fui retirado da escola por falta de dinheiro para pagar as propinas. Pouco depois disto, os meus avós também morreram. Depois de todas as cerimônias fúnebres, um alegado parente que eu desconhecia, levou a Chiniere, minha irmã mais nova, e até a presente data, não sei o paradeiro dela. Fui forçado a voltar para a casa do meu pai, devido às graves crises, e ali, iria viver sozinho com a idade de 13 anos. Como é que uma criança de 13 anos iria se sustentar no meio dos inimigos do seu pai, e consequentemente, seus próprios inimigos? Eu estava com muito medo. Estes acontecimentos pareciam ter me trazido para o final da minha vida.
Ninguém se importava nem um pouco comigo. Quem poderia estar preocupado com um menino de infortúnio? Um dia, encontrei-me com uma amiga que conheci durante o meu tempo de escola. O nome dela é Shinedun Unwalk. Shinedun me amava muito, e depois de ter ouvido acerca da desgraça que houve na minha família, ela me levou aos pais dela, que prontamente me receberam e me tomaram como filho. A vida voltou à normalidade novamente. Eu fui bem tratado com os pais da Shinedun. Fiquei feliz novamente. Então, eu pensava que o Deus que a minha mãe orava quando ela estava viva, estava presente em mim, e ele tinha providenciado para mim novos pais. Apreciei e gozei desta bondade durante cerca de 2 anos, e em seguida, o diabo atingiu-me novamente. Shinedun e os pais dela viajaram para o Moaia. O carro em que viajavam despistou-se e bateu num outro carro que transportava metal. Shinedun e os pais dela morreram instantaneamente no local. Imagine a minha tristeza. Eu consegui sobreviver, graças às cerimônias fúnebres, onde eu fornecia lenha para cozinhar e enviava recados. No final da cerimônia, eu voltei para a casa do meu pai, e reassumi um trabalho normal, para poder sustentar-me. Continuei fazendo trabalhos independentes nas fazendas, em jardins, indo à pesca com anciões até que um dia, um homem dentre os meus companheiros, me convidou para trabalhar em sua fazenda, para receber um dinheiro. Na fazenda, ele submeteu-me a uma série de perguntas. Primeiro, ele pediu-me para mostrar-lhe as terras do meu pai. Em segundo lugar, entregar tais terras a um homem, não devendo importar-me quem esse homem era. Em ambos os casos, eu me opus, e ele ficou ofendido, e então, ele veio para cima de mim para matar-me na floresta. Fiquei com medo e corri em gritos, pedindo ajuda. Infelizmente, a área era uma floresta muito densa, ninguém veio me ajudar, mas a ajuda veio de Deus. Este homem me perseguiu com uma faca, mas, sendo muito jovem, fui rápido demais para ele, e caí em um buraco de cerca de 1,82 m de profundidade, e fui coberto pelas ervas. Ele me procurou, e depois de um tempo, desistiu. Depois disso, saí da cova, e através de um outro caminho, retornei à aldeia. Eu relatei o incidente aos anciãos da vila, mas nenhuma medida foi tomada. Muito comum esta situação para com os órfãos. Este incidente criou um verdadeiro ódio no meu jovem coração. Ninguém me amou, ninguém se importou. Eu pensei, por que razão alguém iria querer me matar, sabendo que eu não tinha os meus pais? A vida estava cheia de miséria. Agora percebi que Deus em seu amor me protegeu. E o suicídio nunca passou pela minha mente. Me tornei em seguida um membro de pleno direito na Igreja Assembleia de Deus na minha aldeia, onde ainda sou, mas infelizmente, ninguém cuidou de mim, mesmo sabendo da minha situação. É importante notar que me tornei um membro de pleno direito da igreja, sem saber quem era Jesus Cristo. Eu nunca sabia o que significava renascer em Cristo. Se você estiver na Igreja de Jesus Cristo, e encontrar-se na situação em que eu me encontrava, eu sugiro que dê a tua vida para o Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. No meio de todas estas dificuldades e sofrimentos, Alice apareceu. Alice era uma menina que conheci durante a minha escola primária. Ela era 5 anos mais velha do que eu, e éramos da mesma vila, da mesma classe, sentávamos no mesmo banco, e nos tornamos muito amigos. Tivemos uma infância de amor, em que prometemos nos casar, quando tivéssemos a idade certa. Mas que ridículo! Uma criança de 11 anos, sem pais, sem educação, sem comida para comer, prometendo o casamento a uma menina de 5 anos mais velha. Alice partiu mais tarde para uma cidade chamada Cure, onde prosseguiu com o ensino secundário, e me enviou dezenas de cartas de amor. Da vez seguinte em que eu encontrei Alice, eu tinha 15 anos de idade. E ela estava com 20. Ela tinha acabado a sua escola secundária, e estava trabalhando no banco, em Lagos. Agora, Fistbank, onde seus pais viveram. Alice conhecia o meu passado e o meu sofrimento, e aproveitou-se disso. Ela me convidou para ir a Lagos. Me deu o endereço da casa e uma nota de 50 nairas. Isto era uma fortuna para um garoto de 15 anos, que nunca ganhou 2 nairas por dia. Isto foi para mim como um maná do céu, e isto significava que Lagos devia ser um lugar maravilhoso,
com bastante dinheiro e as coisas boas da vida, para todos verem. Então, tive vontade de ir a Lagos para fazer o meu próprio dinheiro, e obter riquezas também. Lagos, segundo a minha mente, era o meu único meio de escapar. Escapar dos inimigos do meu pai, escapar dos meus inimigos, escapar da fome, e de todos os meus problemas. Escapar. Fugir. Sim, fugir de tudo o que é mal. A vida sem Jesus Cristo é exatamente como está nas escrituras acima mencionada. Saí da minha aldeia com 50 nairas, e o endereço indicado por Alice, escapando para a liberdade, libertinagem, para a diversão de todos e de tudo, mas, como veremos mais tarde, tudo estava longe do que eu tinha concebido no meu coração jovem. Quando cheguei em Lagos, que era tão bonito aos meus olhos, eu comparei a cidade com o céu, embora não tivesse ideia de como é o céu. Vi todos os edifícios compridos e bonitos, e em cada rosto, eu pude observar que havia felicidade, assim pensei. As pessoas pareciam muito ocupadas, cada um com o seu negócio. Fiquei animado e disse para mim mesmo, agora eu sei que sou livre. Cheguei em Aquintola Road, Ilha da Vitória, e fui bem recebido por Alice e seus pais. Os pais da Alice sabiam do meu historial, pois viemos da mesma aldeia, mas nunca souberam do meu relacionamento com a filha deles. Alice, em seguida, apresentou-me a eles como um homem que escolheu para casar. Os pais dela ficaram chocados, mas depois de algumas discussões com ela, concordaram com a condição de que eles iriam patrocinar os meus estudos. Alice rejeitou a proposta, e pediu que os pais autorizassem que eu fosse viver com ela em seu próprio apartamento. Os pais não aceitavam isto, mas ela insistiu. Eles tiveram uma forte discussão por 4 dias, e inexplicavelmente, eles concordaram, e mudei-me com Alice para o apartamento. Alice, uma garota muito bonita, disse-me que ela era uma contabilista no Standard Bank, e que ela iria tornar-me rico, e me daria tudo o que eu precisasse nesta vida. Ela me disse: relaxe e divirta-se. Minha primeira impressão acerca de Lagos era verdade, afinal, poucos meses atrás, eu estava em uma pequena cabana em uma pequena aldeia cercada por ódio, fome e sofrimento, e aqui, estava eu vivendo em uma grande cidade, em um apartamento bem decorado, com uma bela esposa, que tinha prometido dar-me tudo o que a vida poderia oferecer. Ela banhou-me com brindes, dinheiro, vestuário, amor. Eu não sabia que o mundo estava cheio destas coisas boas. O demônio realmente é um enganador. Esta é a razão pela qual a Escritura Sagrada diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus Cristo, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Somente o Filho de Deus, Jesus Cristo, pode dar vida, e dar-lhe em abundância. Caro leitor, o diabo não tem dom gratuito. Qualquer coisa que ele te dê, é para uma troca com a sua alma. Este estado de euforia foi de curta duração. Uma vez que, após um período de 3 meses, começaram a acontecer coisas estranhas. Em uma noite, eu acordei nas horas mortas da noite, e encontrei uma cobra jiboia ao meu lado. Eu quis gritar, mas não podia. Algumas noites, despertava para ver Alice, mas o corpo dela era tão transparente, que parecia um saco celofã. Noutras noites, ela desaparecia e reaparecia, e eu ouvia barulho estranho, pessoas dançando na sala, etc. Eu já não podia suportar estes acontecimentos tão temerosos, então, eu decidi perguntar-lhe. A primeira reação foi de violência, e grave advertência. Ela me disse: não me pergunte novamente sobre esta questão, ou então, vou lhe dar uma lição. Desde então, comecei a perceber que a minha vida estava em perigo. Então, eu preferi o sofrimento na aldeia, do que a vida que eu vim descobrir em Lagos. Fiquei com medo da Alice. 2 dias passaram,
e ela veio com sorrisos, presentes, e me abraçou. Ela me disse o quanto me amava, cuidou de mim, me incentivou para não ter medo, e prometeu explicar as coisas para mim mais tarde. Ela me levou a um clube noturno, e ali, recordou-me da sua promessa de tornar-me rico e etc. E me disse, um dia, você saberá tudo o que eu sei. Voltamos para casa, e a vida continuou normal entre nós. Interiormente, eu sabia que eu estava em perigo, mas eu não poderia escapar e fugir, pois, para onde eu iria? É importante notar aqui, que os pais da Alice não sabiam que a sua filha, embora jovem, estava seriamente envolvida no ocultismo e espiritualismo, e ela advertiu-me severamente, para que eu me mantesse calado, e não dissesse nada aos pais dela, se eu quisesse viver. Caro leitor, você pode imaginar uma menina de 20 anos, fazendo todas essas coisas. O mundo a via, como uma garota muito bonita e inofensiva trabalhando num grande banco, mas ela, era uma agente de Satanás. Há uma grande quantidade de Alices no mundo de hoje, como você terá ocasião de descobrir mais tarde neste livro. Um dia, depois de ela ter ido trabalhar, eu decidi revistar o apartamento dela, aonde eu também vivia. Como jovem que ela é, o apartamento estava bem mobilado. Ela tinha 4 frigoríficos, onde vi crânios humanos, diferentes partes do corpo humano, tanto fresco, quanto seco. No teto, vi esqueletos. No outro canto do quarto, vi uma panela cheia de água com sangue, e uma pequena árvore no centro do vaso, e um pano vermelho cobrindo o pote. Eu não podia continuar. Agora, eu sabia que era um homem morto, e uma vez que eu não tinha para onde fugir, eu rendia minha vida para qualquer coisa que viesse, a vida ou a morte, e manter fechados os meus lábios. Alice voltou do trabalho, e da forma como ela olhou para mim, eu sabia que mesmo em seu escritório, ela sabia do que eu tinha feito na casa dela. No dia seguinte, pediu-me para segui-la para uma reunião. Eu já era um cativo, e não tinha escolha. Fomos para um grande edifício nos arredores de Lagos. Ao chegar, fui instruído por Alice para entrar de costas. Eu obedeci, e entrei de costas. Ela também fez o mesmo. A sala era muito grande, com cerca de 500 homens e mulheres jovens sentados num círculo. Acima deles, estava um homem, cuja cabeça só poderia ser visto, mas o corpo estava invisível. Ele era o líder. Alguns desses jovens eram estudantes universitários, com licenciatura e mestrado, professores, e etc. Alice pressionou um botão na parede, e um assento saiu do chão, e me sentei. Ela fez o mesmo, e o outro saiu para ela, e ela sentou. Ela apresentou-me à congregação como um novo membro, e eles aplaudiram, e acolheram-me. Alice foi promovida em resultado desta missão. Tudo o que eles discutiram na reunião, eu não entendia. No final da reunião, quando estávamos prestes a sair, o líder pediu-me para voltar sozinho no dia seguinte. Este foi o meu primeiro encontro com o mundo oculto. Essa mesma noite, às 2 horas da madrugada, Alice acordou, e revelou-me algumas coisas. Ela me disse, eu não sou um simples ser humano. Estou metade humana, e metade espírito, mas principalmente, espírito. O que você vê no meu altar, é o que eu uso durante a minha oração todas as manhãs, a fim de que os espíritos me deem direção durante o dia. Quanto aos esqueletos, eu lhe direi mais tarde. Eu não dizia uma palavra sequer. Ela trouxe alguns livros sobre mistérios do mundo para eu ler, e com a minha mente inquisitiva, decidi curiosamente lê-los. Pouco depois, fiquei interessado, e imediatamente, ela também viu que eu estava interessado. Sem eu saber, ela enviou o meu nome a uma sociedade oculta na Índia. Conforme já tinham me instruído, no dia seguinte, eu voltei para a sociedade sozinho, e lá, havia outras 9 pessoas e algumas testemunhas. Todos estávamos na fase de iniciação. Fomos chamados para o centro da sala, e as seguintes coisas foram administradas em nós. Uma mistura similar a uma massa foi colocada sobre nossos corpos. Isso nos qualificava como membros de pleno direito. Um copo, com um líquido como petróleo, foi nos dado para bebermos. Isto nos habilitava a ser um agente. Uma substância similar à pólvora foi colocada sobre as nossas cabeças. Isto nos habilitava a estudar os mistérios do mundo espiritual. Sem eu saber, esta cerimônia de iniciação
estava sendo gravado na Índia, e no dia seguinte, recebi uma carta. Fui instruído a manchar a carta com o meu próprio sangue, e reenviá-la para eles, através da forma que eles descreveram, mas esta forma não era o correio. A partir deste ponto, não havia retorno. Voltar significava morte. Sempre tive isso na mente, e eu sabia que não havia mais esperança para mim. Cedo pela manhã, ela me disse que havia uma importante cerimônia a ser realizada na casa. Às 2 da madrugada, ela trouxe uma criança viva que gatinhava. Na minha frente, Alice usou seus dedos e arrancou os olhos da criança. O grito da criança quebrou meu coração. Em seguida, ela esquartejou a criança em pedaços e derramou o sangue e a carne em uma bandeja e me pediu para comer. Eu recusei. Ela olhou para mim, e aquilo que saíra dos olhos dela não conseguiria explicar por escrito. Antes, eu achava que sabia o que estava acontecendo, mas não. De repente, eu estava mastigando a carne, mas também a beber o sangue. Enquanto isto acontecia, ela me disse: "Este é um pacto entre nós. Você nunca vai falar acerca de mim a ninguém, nem um homem na terra, ou dizer algo, ou qualquer coisa que você me vê fazendo. O dia que você quebrar este pacto, então sua própria vida será eliminada." Significando que o dia em que eu quebrasse este pacto, seria morto. Após este incidente, comecei a ter sentimentos estranhos dentro de mim. Eu estava alterado, e já não podia me controlar. Uma palavra de alerta para as mães. Você conhece a sua empregada ou empregado, ajudantes, trabalhadores? Qual é o seu passado? Você se preocupa em saber tudo sobre os seus empregados, ajudantes, trabalhadores, antes de confiar a vida de seus filhos, a sua casa, seus bens e etc. a eles? Como é que Alice obteve a criança que ela há pouco esquartejou? Você poderá ter a mesma pergunta. Portanto, pais, saber o passado e o historial dos seus empregados, ajudantes, trabalhadores, é muito importante. Quando Alice viu que ela tinha conseguido me envolver totalmente no espiritismo, e estava rapidamente me desenvolvendo na área, ela ficou satisfeita, pois sua missão tinha sido cumprida. Ela encontrou um apartamento para mim, ajudou-me a mobiliar, e posteriormente, cortou as nossas relações. A sociedade em Delhi, na Índia, enviou-me uma segunda carta, pedindo-me para ir ao Brasil. Na carta, fui instruído a fazer o seguinte: comer excretos deteriorados cheirando a rato, e ter relações sexuais com espíritos no cemitério à noite. Após eu ter cumprido com as instruções acima mencionados, fui proibido de ter qualquer relação sexual com mulheres na Terra. Enviei uma resposta à carta, informando-lhes que eu não tinha visto de entrada, e não sabia como chegar à Índia. Neste momento, eu tinha começado a fazer negócios. Eu era um grande traficante, mas, por causa destes poderes, eu não tinha problemas com a polícia. Comecei a ter uma grande quantidade de dinheiro, comida e materiais já não eram escassos. Um dia, eu tranquei o meu apartamento e saí. Ao voltar, abri a porta e tinha um homem sentado no sofá. Eu tive medo. Ele me disse: "Você é Emanuel Amos?" Eu disse que era. Ele me disse: "Eu fui enviado para te buscar, e tu irá comigo até a Índia, por isso, prepare-se." Eu tranquei todas as portas, fui, e sentei-me ao lado dele na almofada, pronto para o próximo passo. Mas como um relâmpago, ele tocou-me, e desaparecemos. O próximo lugar onde eu me vi, foi numa grande conferência municipal em Nova Delhi, Índia, com uma grande congregação já sentada, e esperando para nos saudar. Trouxeram arquivos onde o meu nome já havia sido escrito, e pediram-me para assinar. Eu assinei. Em seguida, uma bandeja contendo carne humana, cortados em pedaços, com uma bacia de sangue foram trazidos. A cada um, foi entregue uma jarra vazia. Em seguida, um homem sem cabeça veio verter o sangue para as jarras. Diferentes velas e incensos também estavam sendo queimados. O homem sem cabeça fez alguns encantamentos, magias, e todos beberam o sangue, e comeram a carne, e o encontro foi encerrado. Agora, o meu período de teste havia chegado. Fui enviado para um vale, com cerca de 200 metros de profundidade,
Nele, haviam diversos e perigosos répteis e animais selvagens. Estes animais deveriam me torturar. Eu não devia gritar. Se eu gritasse, eu seria reprovado no teste, e a consequência seria a morte. Após os 7 dias de agonia em que fui submetido, fui enviado para um lugar chamado Selva da Índia. Nesta selva, vi vários tipos de aves demoníacas. Eram demoníacas, porque algumas tinham rostos, como cães, gatos, mas com asas. Dentro desta selva, havia uma caverna. A caverna era aberta apenas por aves demoníacas. Eles abriram a caverna, e eu fui para dentro. As coisas que eu vi são difíceis de explicar. Havia terríveis criaturas. Alguns eram como seres humanos, mas com cauda e sem rosto humano. Este era um outro local de tortura. A tortura ali poderia ser melhor descrito como semi-inferno. Eu estive naquele estado durante 7 dias, agoniado. Fui posto para fora do local do teste. Fui então enviado a uma grande biblioteca, que continha grandes volumes de livros de estudo místico. Depois, eu selecionei 2 livros. Mais tarde, me foi dado mais livros. Fui instruído a construir um altar, logo que retornasse à Nigéria. Foi-me aconselhado a nunca mais comer qualquer alimento cozido por homem, mas que deveria alimentar-me supernaturalmente. Com todas estas instruções, voltei à Nigéria da mesma maneira que eu fui, e cumpri todas as regras. Agora, tornei-me uma parte integrante do espírito do mundo, e poderia viajar à vontade para qualquer parte do mundo. De acordo com os livros que trouxe, espíritos são seres que vivem no espaço. Talvez eles iriam aumentar meus poderes. Então, eu decidi tentar. Fui para fora da minha casa, fiz alguns encantamentos, magias, e invoquei um redemoinho. No vento, desapareci. Eu me encontrei no espaço, e vi estes seres, os espíritos. Eles perguntaram o que eu queria. E eu disse a eles que queria poderes. Voltei à Terra depois de 2 semanas, após ter adquirido competências a partir deles. Tal como eu disse anteriormente, eu já não podia me controlar. Apesar de todos estes poderes que tinha recebido, ainda eram necessários mais e mais poderes. Então, decidi ir ao submundo, para provar o que está escrito nos livros que me foram entregues. Um dia, fui a um lugar escondido no mato, fiz alguns encantamentos como vem escrito nos livros, e dei o comando para que o terreno se abrisse. O terreno se abriu, e os demônios imediatamente providenciaram escadas. Eu entrei e fui para dentro. Havia uma escuridão total que só pode ser comparada com uma das pragas que ocorreram no Egito como registrado na Bíblia. Vi um monte de coisas que são difíceis de explicar. Vi pessoas acorrentadas, pessoas usadas para fazer dinheiro. As funções destas pessoas era trabalhar dia e noite, para criar e fornecer dinheiro para os seus captores. Vi alguns membros de elite da sociedade que estavam lá, para fazer alguns sacrifícios, para depois voltar para o mundo com alguns dons, que lhes são transmitidos pelos espíritos maus, para ter o controle do local, onde são líderes. Também havia lá, alguns líderes de igrejas. Eles estavam lá, para adquirir poderes de dizer, fazer uma coisa sem a igreja questionar. Eu permaneci por 2 semanas e depois, voltei a receber mais competências e poderes. As pessoas que me viam, achavam-me como jovem inocente, mas não sabiam que eu era uma pessoa perigosa. Há muitas dessas pessoas ao nosso redor, na Terra. Apenas aqueles que estão em Cristo Jesus estão seguros no verdadeiro sentido da palavra segurança. Uma noite, eu decidi dar um passeio. Ao longo da via, onde ficavam estacionados os carros em Ebutimeta, eu vi uma bela jovem dama em pé. Eu não falei nenhuma palavra para ela. No dia seguinte, enquanto passava pelo mesmo local, eu a vi no mesmo local. No terceiro dia, eu a vi novamente no mesmo local, e ao mesmo tempo que eu estava passando, ela me chamou. Então, eu apresentei-me como Emmanuel Amos, mas ela recusou-se a apresentar-se. Eu perguntei o seu nome, e pedi o seu endereço, mas ela só sorriu. Ela perguntou o meu endereço, e eu lhe disse apenas a rua. Quando eu ia embora, ela disse que iria me visitar um dia. Em minha mente, eu pensava que era impossível, pois eu não havia dado o número da minha casa. Como é que então ela poderia vir?
Passada uma semana, ouvi alguém batendo à minha porta. Ela estava lá, a misteriosa mulher. Eu a saudei, mas na minha mente me perguntei, o que esta bela senhora estava fazendo ali? Será que ela não sabia que estava pisando em terreno perigoso? Entreti a ela, e ela foi embora. Depois desta primeira visita, ela veio me visitar regularmente, sem termos qualquer relacionamento. Constatei que as suas visitas eram em um determinado tempo, e nunca eram um minuto mais cedo, ou mais tarde. Mas sim, à mesma hora. Em algumas de suas visitas, eu a levava para Lagos Babbitt, ou para Paramount Hotel Ambassador. Todo esse tempo, ela ainda não me tinha dito o seu nome. Decidi não me preocupar com isto, porque eu sabia que o nosso relacionamento não iria desenvolver-se mais do que isto, pois fui aconselhado a nunca mais tocar uma mulher. De repente, ela mudou o período de visitas. Ao invés de ser de dia, ela passou a visitar-me de noite. Durante uma das visitas, ela me disse: agora é hora de você visitar-me. Nós ficamos juntos naquela noite, até as 8 da manhã do dia seguinte, e partimos. No ônibus, eu disse ao motorista para parar no Babbitt. Perguntei-lhe: onde é que vamos? Ela me disse: não se preocupe, você vai conhecer a minha casa. Ela levou-me para um canto do Babbitt, usando algo como um cinto, amarrou-me a ela, e imediatamente, uma força veio de trás, e empurrou-nos para o mar. Começamos a voar sobre a superfície da água em frente ao mar. Caro leitor, estas coisas aconteceram na minha forma física. Em um ponto, nos afundamos no mar, e para minha surpresa, me vi percorrendo uma via rápida. Nós estávamos numa cidade por baixo do mar, com um grande número de pessoas muito ocupadas. Ao chegar, vi laboratórios como laboratórios de investigação científica, laboratórios de projeção, desenho, e um anfiteatro. Na parte de trás da cidade, vi mulheres jovens bonitas, e homens jovens. Não vi nenhum idoso. Ela apresentou-me a eles, e fui bem acolhido. Ela levou-me a lugares como sala escura, sala de secagem, e sala de empacotamento. Ela então levou-me a uma das principais fábricas e armazéns. Em seguida, levou-me à mansão privada dela. Lá, eu me sentei, e ela me disse: eu sou a rainha do mar, e gostaria muito de trabalhar com você. Eu prometo te dar riqueza, e tudo o que precisas, para acompanhar essa riqueza, a proteção, a vida, e um anjo para orientá-lo. Pressionando ela um botão, saiu uma bandeja com carne humana em pedaços, em que comemos juntos. Ela ordenou que aparecesse uma jiboia, e me mandou engolir. Eu não poderia, mas ela insistiu, mas eu não podia. Como eu poderia engolir uma jiboia viva? Ela então usou seus poderes, e fez com que eu engolisse a jiboia viva. Com este ato, 3 pactos foram assinados. A carne e o sangue humanos, a jiboia, e o anjo demoníaco. Estes estavam sempre lá, para se certificarem de que nenhum segredo seria revelado. Ao anjo foi dado o poder de me disciplinar, caso eu me desviasse ou me rebelasse. E também, para me trazer comida do mar a qualquer momento, quando estivesse na terra. Eu prometi respeitá-la sempre. Após esta promessa, ela levou-me para um outro lado do oceano, desta vez, uma ilha. Haviam árvores. E cada uma destas árvores tinham diferentes funções. Árvore de envenenamento. Árvore para matar. Árvore para invocar, e a árvore para curar. Ela me deu poderes, para que eu pudesse me transformar, para qualquer tipo de animal marinho como hipopótamo, jiboia e crocodilo. Em seguida, ela desapareceu. Fiquei no mar durante uma semana, e através de um dos meios acima mencionado, como crocodilo, voltei para a terra. Eu fiquei em Lagos durante uma semana e voltei para o mar, desta vez, por 2 meses. Voltei para os laboratórios científicos para ver o que estava acontecendo. Vi todos os psiquiatras e cientistas trabalhando muito sério. O trabalho desses cientistas é desenhar belas coisas como automóveis ultramodernos, armas sofisticadas, e de conhecer o mistério deste mundo. Se fosse possível eles saberem o pilar do mundo, eles poderiam tê-lo, mas, graças a Deus, só Deus conhece, pois Ele tem o poder absoluto. Cheguei ao laboratório de concepção e desenho, e lá, vi muitas amostras de tecido,
diversos tipos de perfumes e cosméticos. Todas estas coisas, de acordo com Lúcifer, são para distrair a atenção dos homens do poderoso Deus. Vi também modelos diferentes de produtos eletrônicos, de informática e alarmes. Tinha também uma TV, através da qual eles detectam os que são renascidos em Cristo, isto é, os convertidos. Assim também, sabem ver e diferenciar aqueles que são apenas frequentadores, ditos religiosos de igreja, e aqueles que são verdadeiros cristãos, os que temem a Deus. Cheguei ao laboratório da câmara escura e secagem. O quarto escuro é onde se mata qualquer membro insubmisso, desobediente. O indivíduo que será morto, primeiro drenam o sangue da pessoa, e em seguida, a pessoa é triturada numa sala de máquina. Depois, o pó é ensacado e empacotado e conservado para os feiticeiros, curandeiros, usarem nos seus tratamentos, magias. Havia mais coisas que são difíceis de explicar por escrito. Apesar de todos estes poderes em mim, eu ainda não estava qualificado para ter um encontro com Lúcifer, mas apenas qualificado para ser o seu agente. Fiquei satisfeito com tudo que eu já tinha, poderes que poderiam enfrentar, desafiar e destruir as coisas que eu desejasse. Poderia haver quaisquer outros poderes, qualquer outro poder que eu cismasse ou refletisse, dentro da minha mente. No regresso a Lagos, continuei na minha empresa, e depois de 2 semanas, fui novamente para o mar. A rainha do mar deu-me o que ela chamou de sua primeira tarefa. Mandou-me que eu fosse à minha aldeia, para matar o meu tio, um distinto e poderoso feiticeiro, que segundo ela, foi o responsável pela morte dos meus pais. Eu fui por obediência, mas não tinha matado a ninguém antes. Eu não tive coragem de matá-lo, mas destruí sua medicina, e destruí tudo. Ele ficou sem nada. Como resultado deste ato, ele perdeu todos os seus clientes até a presente data. Mas a rainha do mar gostava de mim. Ela me enviara de volta para a mesma vila, para matar as pessoas idosas. Segundo ela, ajudaram na matança dos meus pais. Se esta era uma punição por eu ter desobedecido ou não, eu não soube. Obedeci, e fui para a vila. Lá, matei de fato os idosos, e enviei o sangue deles para a rainha do mar. Em consequência das circunstâncias misteriosas, das mortes que causei às pessoas idosas na vila, foram consultar um feiticeiro nativo poderoso. Este emitiu um relâmpago, para investigar as mortes misteriosas. Infelizmente para este homem, eu encontrei este adivinho e curandeiro feiticeiro nativo, no espírito, onde estava consultando aos espíritos, e advertiram-no para não revelar nada, caso amasse a vida dele. Ele saiu, e disse às pessoas idosas, para irem para suas casas, e imploraram de seus filhos, a quem ofenderam, e não mencionou o meu nome. O relâmpago que lhe havia emitido, retornou, e matou algumas pessoas, e deixou tantas outras feridas no seio deles. Após este primeiro ato, os poderes em mim começaram a manifestar-se por si próprios. Eu poderia deformar uma menina, se ela recusasse fazer uma amizade comigo. Voltei mais tarde para Lagos. Um dia, uma menina cujo nome era Nina, veio ter comigo. Os pais dela eram do estado de Anambra. Era uma menina nova, muito bonita, mas vivia a maior parte do tempo no mar, isto é, no mundo subaquático do espírito. Era uma agente da rainha do mar, e muito má. Ela odiava os cristãos de tal modo, que ia a todo vapor, lutar contra o cristianismo. Encontrei-me com ela primeiramente, durante a minha visita ao mar. Nina veio para dar-me um recado da rainha do mar. Saímos juntos, e imediatamente, alcançamos a sala de conferência. Quando cheguei lá, ouvi que tínhamos uma conferência com Lúcifer, o Satanás. Satanás, nesta reunião, deu-nos as seguintes instruções: combater severamente os que creem em Deus e não os descrentes, porque os descrentes já pertencem a ele. Quando ele disse isto, um dos nossos perguntou, por quê? Ele disse que a razão era porque Deus o expulsou do tal lugar. Ele recusou a chamar o lugar de paraíso, e durante todo o encontro, ele não mencionou o nome paraíso. No lugar de paraíso, ele dizia, aquele lugar, por causa do orgulho, ele, Satanás,
não quer que nenhum cristão vá para o céu. Disse-nos também que nós não devemos lutar contra os hipócritas, pois eles eram como eu, disse Satanás. Continuando seu discurso, ele nos disse: Nós devemos somente combater os cristãos reais. O tempo deles está muito próximo. Consequentemente, nós devemos lutar como nunca antes e fazer tudo por tudo para que ninguém entre naquele lugar. No entanto, um dos nossos disse a ele: Nós ouvimos que Deus enviou alguém para salvar a humanidade e resgatar todas as almas perdidas para Deus. Satanás então perguntou: Quem é esse? Um dos nossos respondeu: Jesus. E para nossa grande surpresa, Lúcifer caiu de seu assento, e depois, gritou com o homem que pronunciou o nome de Jesus, e o advertiu: Se você tem amor à sua vida, então, nunca mais mencione este nome nas reuniões. É verdade o que está escrito na Bíblia: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10, incluindo Satanás. Depois deste incidente, ele incentivou-nos, e nos disse para não nos preocuparmos com estes cristãos, pois ele, Lúcifer, logo viria a governar o mundo, e daria a nós, os seus agentes, um lugar melhor, de modo que nós não sofrêssemos com o resto do mundo, e nós seríamos governantes. Ele continuou seu discurso. Ele explicou que uma vez que o homem gostasse das coisas extravagantes, ele continuaria a fabricar em seu laboratório estas coisas, para que o homem não tenha nenhum tempo para Deus. Assim, ele usaria os seguintes artigos para destruir o homem e a igreja: dinheiro, riquezas, mulheres. No final deste discurso, ele terminou a reunião. Esta foi a minha primeira reunião com Satanás. Diversas outras reuniões seguiram após esta. Enquanto nós estávamos saindo, a rainha do mar apareceu-me agora, em formas diferentes, convidou-me para a mansão dela. Introduziu cinzas humanas com outras coisas, dentro dos ossos dos meus 2 pés, e uma pedra no meu dedo. E algo mais, dentro do osso da minha mão direita. Não era uma pedra normal, como no mundo físico. Cada uma destas coisas tem suas funções. A pedra em meu dedo dava-me poderes de ler o pensamento de qualquer um que estivesse contra mim. O osso na minha mão direita dava-me o poder de destruir, e as cinzas nos meus pés era para me fazer mais endurecido e me tornar mais perigoso, e permitir também que eu me transformasse em uma mulher, uma besta, um pássaro, um gato, etc. Ela me levou até um dos laboratórios e me deu um telescópio, uma TV e um vídeo. Os objetos introduzidos em mim não eram coisas normais, mas eram para serem usadas para detectar dentro da igreja os cristãos nascidos de novo, e os frequentadores de igreja. Por fim, a rainha do mar deu-me 16 meninas, para trabalharem como minhas agentes. Nina era uma delas. Eu voltei a Lagos armado, com todos os dons acima mencionados. Eu não tinha mais sensibilidade e nem misericórdia por nenhuma criatura humana no meu coração. Eu entrei na operação imediatamente, e destruí o Five Duplex no lapso. Todos afundaram terra dentro com seus habitantes. Isto aconteceu em Lagos, em agosto de 1982. O construtor foi chamado à responsabilidade acusado de não ter feito uma boa fundação, e pagou multas pesadas. Muitas destruições que acontecem no mundo não são provocadas pelo homem. O dever do diabo é roubar, matar e destruir. Eu digo outra vez, Satanás não dá nada de graça. Eu causei muitos acidentes nas estradas. Um caso que eu gostaria de mencionar é sobre um novo convertido, que andava testemunhando sobre a sua salvação e livramentos que recebeu. Ao fazer isto, ele causava muitos danos no mundo espiritual. Assim, eu planejei um acidente para ele. Um dia, ele estava num ponto de ônibus de luxo, em Lagos. Ele tinha uma audiência, aonde ele devia dar o seu testemunho cristão. Enquanto o ônibus estava em alta velocidade, eu desviei o ônibus para fora da estrada, e fiz ele bater em uma árvore. Todos os passageiros morreram, exceto este novo convertido. A forma como ele escapou foi um milagre, porque saiu do veículo através do bagageiro e gritou: "Eu estou salvo! Eu estou salvo!"
Nós tentamos detê-lo para não testemunhar, mas nós falhamos, não conseguimos liquidá-lo. Através da TV, nós vemos os homens que se arrependeram novamente dos seus pecados. Empreendemos uma perseguição séria para fazer com que eles retrocedam, saiam da presença de Deus. Se após 6 meses, nós não conseguíssemos fazê-lo desistir, nós atacávamos o seu negócio, e fazíamos o negócio falir. Se a pessoa fosse um empregado civil, nós fazíamos que eles fossem oprimidos através do seu chefe, e se possível, fazíamos que o seu chefe lhe mandasse embora. Se depois de tudo isto, a pessoa permanecesse firme na presença de Deus e não desistisse, então, era nós quem desistíamos. De fato, é verdade quando Deus diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Mas se a pessoa desistisse de estar firme na presença de Deus, então, essa pessoa era morta, para que se elimine a segunda possibilidade de arrependimento. Eu destruí muitas vidas humanas até ao ponto de Lúcifer se agradar muito de mim. Ele ficou alegre, e promoveu-me para presidente dos feiticeiros. Um mês após a minha promoção, convocou-se uma reunião, em que atendemos a mesma em formato de pássaro, gato, e serpentes. Estas criaturas são usadas pelas seguintes razões. Transformar-se em pássaros faz com que um feiticeiro, ou agente satânico, seja mais perigoso. Transformar-se em gato faz com que o feiticeiro, ou agente satânico, sejam capazes de alcançar ambos os espíritos maus e seres humanos. Transformar-se em rato faz com que um feiticeiro, ou agente satânico, entre facilmente numa casa, e durante a noite, se transforme em uma sombra, e transforma assim ser humano para sugar o sangue da vítima. Nesta reunião, nós tivemos somente um ponto na agenda: os cristãos. Nós programamos para realizar uma conferência africana de feiticeiros na cidade de Benin, em 1983. Nós publicamos isto em todos os diários e em todos os meios públicos. Todas as forças das trevas foram mobilizadas. E nós estávamos muito confiantes e confidentes de que nada iria interromper esta reunião. Tudo foi bem planejado, e não havia nenhum detalhe esquecido. De repente, os cristãos na Nigéria entraram em oração, intercessão e louvores a Deus Pai Todo-Poderoso, e os nossos planos foram todos espalhados. Não foi somente isto que aconteceu, mas também houve uma confusão real no reino de Satanás, reino das trevas. É verdade que Deus confunde os planos do diabo, e os planos do diabo vão por água abaixo, porque Deus é invencível. Em consequência, a conferência dos feiticeiros não foi realizada na Nigéria. Os cristãos devem saber que no momento em que entram em louvores reais ao Onipotente, ao Deus Todo-Poderoso, lá no mundo dos espíritos, iniciam-se problemas e confusão, tanto no mar, como no ar, e os agentes de Satanás não têm nenhum lugar para descansar, não têm paz nenhuma. A oração era como lançar uma bomba no nosso meio do reino das trevas, e como resultado, todos fogem para proteger a sua vida. Se os cristãos percebessem e usassem o poder e a autoridade que Deus lhes deu, eles controlariam os assuntos de sua nação. Somente os cristãos podem salvar a nossa nação. Após este fracasso da conferência que seria supostamente realizada na Nigéria, mais tarde, foi realizada na África do Sul, eu fui chamado de volta para o mar. Quando eu cheguei, foi-me dito que iria repousar no mar, e visitaria a terra, somente para operações difíceis. Recebi novas funções: inventar magias, feitiços para curandeiros, feiticeiros, chefiar a área do controle, e emitir os presentes, isto é, abertura de igrejas, cujas vestes são brancas, casas de oração, abertura de maternidades, de lojas, e fazer os clientes enriquecerem em troca de crianças e dinheiro. Em seguida, explicarei cada função em detalhe. Primeira função: abertura de igrejas, cujas vestes são brancas. Quando um homem nos contata para auxiliar na construção de uma casa de oração, e ajudar a executar curas e etc., então, a ele é dado as seguintes condições: concordar em doar para nós 1 ou 2 almas, a cada ano. Em um determinado local do escritório da igreja, a pessoa recebe a iniciação para a nossa sociedade. Não seria permitido a nenhum membro entrar na casa de oração com sapatos. Lembre-se, em casa de feiticeiro, no consultório, e nas rezas aos espíritos, não se entra com sapatos no salão. Quando o homem aceita estas condições, ele recebe de nós
algo como cascalho branco, uns ossos humanos, um sangue, e uns encantos, tudo posto em um pote novo. Ele é instruído a enterrar este pote com todo o seu conteúdo na frente da igreja, e erguer uma cruz no topo. Após enterrar o pote, somente a cruz deve estar visível. É também recomendado construir um lago, ou manter uma bacia com água, onde os espíritos continuam a fornecer a água especial. Esta água é o que você ouve chamar água santa. Muitas pessoas, quando perturbados por espíritos do diabo, também conhecidos por demônios, vão a estes homens ou mulheres para serem curados, e para tirarem estes espíritos para fora. Estes agentes são chamados de falsos profetas, feiticeiros, curandeiros, etc. A verdade é que ao invés de tirar demônios, eles adicionam mais demônios. Um diabo não pode expulsar outro diabo. O que o falso profeta curandeiro faz é orar pelo membro, ou cliente, e depois dá um pano vermelho para pôr em sua casa, e então recomenda ao membro para orar sempre com velas e incenso. Através deste ato, a pessoa nos convida a ir em sua casa. É dito ao membro para trazer uma cabra para o sacrifício. Estes sacrifícios são usados para que se cure um homem. Caro leitor, o falso profeta, curandeiro ou feiticeiro não tem nenhum poder para curar. Segunda função: abertura de maternidades. Se uma mulher nos procurar para pedir ajuda na abertura de uma maternidade e fazê-la prosperar, a ela é dada as seguintes condições. Num mês, seria escolhido por nós uma criança das que foram nascidas na maternidade para ser morta, mas os outros meses, as crianças viveriam. Se aceitasse esta condição, nós daríamos para ela um encanto que atrairia as pessoas para aquela maternidade. Existem tais maternidades em Onitissa, Lagos. Em tais maternidades, sapatos não são permitidos. Terceira função: abertura de lojas de fantasia. Quando um homem nos contata para receber ajuda a esse respeito, a ele é dado um anel com a seguinte condição, de que não será permitido a nenhuma mulher tocar no anel. Também terá de concordar em ser um membro nosso. Se aceitar estas condições, sua loja ficaria sempre cheia, com os melhores produtos, materiais top de linha e mais recente, trazidos por nós. Quarta função: resolução de problemas de esterilidade. Se uma mulher estéril for algum feiticeiro, e se queixar que ela não concebe, então é informada a ela para trazer o seguinte: um galo branco, uma cabra, um giz nativo, e alguns vestuários do bebê. É dito a ela para ir para casa. Enquanto ela está ausente, o curandeiro, feiticeiro, bruxo, ou adivinho, traria até a nós todas as coisas que foi dito a ela para trazer. Nós misturaríamos os artigos trazidos com determinadas coisas que são difíceis de explicar por escrito, e incluímos cinzas humanas. O curandeiro, feiticeiro, bruxo, ou adivinho, usaria estes medicamentos para cozinhar o alimento para a mulher comer, e etc. Ela ficaria grávida, e daria à luz, mas uma coisa era certa: este bebê não seria um ser humano normal. Se a criança for uma menina, viveria, e até mesmo casaria, mas permaneceria estéril toda a vida. Se a criança for um homem, viveria, mas também poderá morrer de repente. Nunca vive para enterrar os pais. Eu gostaria de mencionar aqui que a esterilidade é causada por demônios. Você pode ver uma mulher estéril aqui na terra, mas ter crianças no mar. Eu recomendo aos filhos de Deus a esperarem somente em Deus, porque somente Deus dá crianças reais. Quinta função: ganhar dinheiro, enriquecer. Se um homem ou mulher viesse nos contatar porque quer enriquecer ou ter dinheiro, então a ele é dado as seguintes condições: será pedido para dar uma parte de seu corpo, ou se tiver família, será pedido a ele para trazer seu filho. Se for solteiro, será pedido a ele para trazer seu irmão mais velho, ou mais novo. Seja quem for que ele decida trazer. Este tem que ser da mesma linhagem ou nascido do mesmo útero. Uma observação que eu tenho para fazer é que, durante a matança da vítima, é dado ao cliente uma lança, ou uma seta, armas para matar. Todos os seus familiares passam por um espelho, e logo que passa a vítima que o cliente doou, é dito ao cliente para golpear a imagem, e enquanto isto acontece, a vítima doada morre imediatamente onde estiver. Há outros métodos de execução, mas uma coisa que Satanás faz
é certificar-se de que, seja qual for o método, o doador da vítima se torne responsável pela morte da vítima. Por isso, é que ele faz que o doador abata a vítima com a lance-seta. Lembre-se, Satanás não tem nenhum presente de graça para ti. Deus sim. Ele tem, e é de graça. Depois que recebemos o comando de Lúcifer para lutar contra os cristãos, então nós sentamos e traçamos os seguintes planos: causar doenças, esterilidade, sono na igreja, causar confusão, causar contendas e guerrinhas na igreja, causar o desinteresse, causar desânimo e frouxidão na igreja, fazer os cristãos serem ignorantes na palavra de Deus, criar modas e rivalidades, causar concorrência e imitação, fazer brigar e atacar fisicamente. Dos mencionados acima, eu gostaria de explicar dois. Primeiro, brigar fisicamente. Com a TV que me deram, eu vi os cristãos nascidos de novo. Nós não lutamos com hipócritas, os que vão à igreja mas não mudam. Continuam em pecado, são religiosos, frequentadores de igreja, mas não temem a Deus porque eles já nos pertencem. Para iniciar a luta, enviamos então as nossas agentes primeiramente nas igrejas grandes. Dentro das igrejas, ficam mastigando chiclete, ou fazem uma criança gritar, chorar, ou fazer qualquer coisa que distraia os crentes de ouvir a palavra de Deus. Podem entrar também espiritualmente, e fazer com que os crentes adormeçam ao decorrer da pregação. Se nenhuma destas táticas funcionarem, e o agente reparar que a palavra de Deus penetrou e tocou em crente, os agentes ficam à espera do crente fora da igreja, e assim que o crente sai, um deles cumprimenta o crente, e oferece a ele ou a ela um presente, e o presente é sempre o que você gosta. Muitos dos crentes pensam que é uma benção de Deus, é preciso prestar muita atenção, e orar sem cessar, e o agente vai parecer muito amável e gentil. Eles farão tudo por tudo, a fim de que o crente esqueça tudo o que aprendeu na igreja, antes que o crente descubra o que está acontecendo. Mas o cristão realmente convertido, não cai nas estratégias acima mencionadas, e então os agentes após o culto, cumprimentam e manifestam o desejo de conhecer a casa do cristão, com o pretexto de que é novo na cidade, e não conhece muitos cristãos ao redor. Enquanto a conversa decorre a caminho da casa do crente, o agente compra rapidamente alguma coisa para o cristão, e este encara este gesto como de amizade e amor. O agente, ao conhecer a casa do cristão, tem como objetivo de continuar a visitá-lo, até finalmente apagar a luz de Cristo, isto é, afastar o cristão da presença de Deus, parar de buscar a Deus, parar de ir à igreja. Posto isto, o agente para de fazer visitas à casa do cristão. As principais funções dos agentes nas igrejas vivas e nas adorações são desanimar os cristãos de ler e estudar a palavra de Deus, e desse modo, fazê-los ignorantes da autoridade, do poder e as promessas de Deus. Nas cruzadas, os agentes, meninas, são enviados para causar contendas e guerrinhas. Os cristãos não são identificados a olho nu pela Bíblia que carregam, ou por muitos cultos de adoração que eles participam. Os cristãos são conhecidos no mundo espiritual, através da luz que sempre brilha continuamente. Esta luz é similar à luz brilhante de uma vela, e localiza-se no coração, ou faz um círculo em redor da cabeça, ou por uma parede de fogo que envolve todo o corpo. Quando um cristão está andando sozinho na longitudinal, nós, os agentes, vemos anjos que andam junto com eles, um pela direita, um pela esquerda, e um atrás. Isto faz com que seja impossível para nós aproximar-nos do cristão real. A única maneira que nós encontramos para penetrar na vida de um cristão é fazer com que o cristão peque, provocando assim buraco na proteção para que nós possamos fazer danos.
Quando um cristão está dirigindo um carro, e nós queremos prejudicar o cristão, nós percebemos que o cristão nunca está sozinho no carro. Há sempre um anjo com o cristão. Oh, caros cristãos, se soubessem o quanto Deus tem para vocês, não se metiam em pecado, e nem viveriam descuidados. Sendo eu um presidente promovido por Lúcifer, eu enviava agentes, às meninas, às igrejas vivas, e aos encontros de adoração a Deus. Estas meninas eram bem vestidas, e depois de pregada a palavra de Deus, iam para o altar da igreja, e fingiam ter recebido a Cristo Jesus como Salvador, e oravam por elas. No final do culto, elas ficavam à espera para conversar com o pastor, que naturalmente, ficava muito feliz por causa dos novos convertidos. As ditas convertidas, as agentes, podem seguir até mesmo o pastor à casa dele. Se o pastor não tiver o espírito de discernimento, as agentes vão dominá-lo, e levá-lo a pecar por meio do ato sexual, considerado fornicação, ou adultério. Isso ocorre no momento em que o pastor admira a agente com desejos. O ato da fornicação continua, até que finalmente, o Espírito de Deus sai do pastor, isto é, a luz brilhante que identifica os cristãos reais no mundo espiritual, se apaga. Aí, a missão do agente é declarada cumprida. Neste contexto, eu gostaria de dar um testemunho de um cristão que ministrava a palavra de Deus. No mundo do espírito das trevas, este homem é conhecido como um homem de Deus. Quando ele orava, havia sempre uma confusão entre nós no mundo do espírito. Nós enviávamos as meninas agentes. Este homem as alimentava, mas recusava ser seduzido. Estas agentes faziam tudo o que podiam fazer, mas nunca tiveram sucesso. Em consequência, estas meninas foram mortas por Satanás por não terem cumprido a missão. Então, eu me transformei em uma mulher, e fui até ele, e por meio de palavras e ações, tentava seduzi-lo, mas era em vão. Ele era espiritualmente muito forte. Este era muito forte para mim. Como eu não conseguia seduzi-lo, eu decidi matá-lo, eliminá-lo fisicamente. Um dia, este cristão foi à cidade no mercado na estrada de Oduep. Eu prestei muita atenção nele. E quando ele baixou para ver o preço de alguns produtos, eu rodei um reboque que estava próximo e carregado com óleo de cilindros. O reboque golpeou o poste de alta tensão da NEPA, e caiu para a direita no mercado, matando muita gente, mas o cristão escapou. Como ele escapou, foi um milagre. Um outro dia, eu o tinha visto viajando à cidade de Niquepor a pé. Eu fiz rodar um caminhão do exército que estava próximo e carregado com armas para matá-lo. O caminhão entrou em linha reta, na nova estrada do cemitério, matou muita gente, mas este cristão escapou outra vez. Depois que esta segunda tentativa que nós empreendemos falhou, nós desistimos dele. E ele está vivo ainda. Por causa de um único cristão, o diabo poderá decidir destruir muitas almas. Ele pensa que pode matar o cristão, mas a verdade é que o diabo sempre falha. Estes incidentes aconteceram e acontecem até o dia de hoje com muitos cristãos na Terra. Mas Deus Pai Todo-Poderoso sempre os livra. O problema é que o diabo não desiste. O pensamento do diabo é sempre conseguir, mas nunca consegue. Desde o momento em que verdadeiramente o cristão ande com o amor de Deus, permaneça nele, e não se deixe levar pelas coisas do mundo que conduzem ao pecado, o diabo nunca terá sucesso, não importando quão duramente o diabo invista. Somente o descrente é que está à mercê do diabo. Isto acontece na maior parte nos sonhos. Um cristão pode ter os seguintes sonhos: sonhar com um familiar morto visitando-o, sonhar com mascarados perseguindo-o, sonhar que está nadando com amigos no rio, sonhar com amigos trazendo comida para ele comer. Uma mulher solteira, ou casada, tendo relações sexuais com um homem. Isto é mau, se ela não for liberta, às vezes conduz à esterilidade. Uma mulher grávida tendo relações sexuais com um homem em um sonho. Isto é mau, se ela não for liberta, às vezes conduz ao aborto. Se um cristão estiver passando por pelo menos uma das situações acima descritas, não deve ignorar, mas sim, examinar-se, confessar todos os pecados que conhece a Deus, expulsar todos os demônios, e pedir a Deus que restaure o que quer que tenha sido alterado na vida dele ou dela. Isto é muito importante.
a pessoa deve procurar ajuda e os conselhos de um cristão maduro, cheio do Espírito de Deus, e mais velho na fé. Quando Jesus Cristo foi para o céu, deu a seus discípulos um comando: vão a todo o mundo, e façam discípulos de todas as nações. Alguns cristãos esperam ainda uma oportunidade mais apropriada e mais conveniente para obedecer a este comando. Satanás deu também este comando a seus agentes. A diferença é que os agentes do diabo são mais sérios em ganhar almas do que os cristãos. Uma das áreas de onde o diabo ganha almas é nas escolas secundárias, especialmente escolas de meninas. Algumas de nossas meninas são enviadas nas escolas como estudantes. Nós fornecemos todo tipo de roupa íntima, mais caro e recente. Esta é uma estratégia principal, porque no lar das meninas, elas gostam de ficar somente de roupas íntimas. Nossos agentes são equipados para não faltar nada: cosméticos, vestidos, roupa íntima, livros, provisões e dinheiro. Um sabonete particular também é dado, para emprestar a todo estudante que pedir. Uma menina que deseja ser como ela seria atraída, e a amizade é estabelecida. Gradualmente, a gente criaria uma amizade mais forte. Nesse momento, a nossa agente nos apresenta a ela, e nós passamos a visitá-la, e a dar-lhe presentes para suprir todas as suas necessidades. Assim, ela se entrega a nós de livre e espontânea vontade. Por sua vez, ela agiria como agente, e ganharia outras meninas, e assim por diante. Este plano é executado minuciosamente com tal determinação, para não falhar absolutamente em nada. Uma coisa que devo dizer aqui claramente, é que o Satanás não força ninguém a nada. O que ele faz, é te atrair, e fazer com que você se entregue por livre e espontânea vontade. Por isso, a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A outra área onde Satanás ganha almas para o servir, é nas caronas. Nós enviamos nossas meninas que são agentes para as estradas para pedirem caronas, e geralmente, as nossas agentes são muito bonitas, formosas e atraentes com roupas de luxo. Nos hotéis também existem muitas, e através destes métodos, nós atraímos homens e mulheres para servirem ao diabo. Muitas pessoas, que nós vemos em panfletos ou anúncios dados como desaparecidos, foram vítimas ao darem caronas às meninas que não conhecem. Portanto, muito cuidado para quem você dá carona no seu carro.